Olá, amigos da Paranormal Ataque. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre obsessores, mas essa é a primeira vez que nós vamos falar profundamente sobre eles e por que eles existem. Por isso, fica aqui comigo até o final, dá aquela ajuda para a gente deixando o seu like logo de início. E se você não gostar, você pode tirar esse like, mas eu tenho certeza de que se você der essa oportunidade para a Paranormal Ataque, você vai deixar esse like pra gente. O que são obsessores? Os obsessores, eles são descritos como entidades astrais que se conectam a pessoas vivas com o objetivo de sugar seus fluidos sutis. E sugar esse fluido sutil não é que o obsessor vai se agarrar ao vivo e morder seu pescoço e sugar esse fluido. Na verdade, ele capta essa energia, né, do espírito e do encarnado. Ele absorve a dor, a raiva, a alegria, o prazer, o medo e, claro, os vícios. Além disso, existem informações nas literaturas espírita e ocultistas que descrevem que os obsessores aproveitam os corpos sutis que permanecem após a morte e até de resíduos astrais que ficam no lugar onde os desencarnes violentos acontecem. Então, se tem um obsessor que em vida era um fumante, inveterado, ele, quando desencarna, pode se recusar a receber a ajuda dos espíritos auxiliadores. E assim, ele fica vagando em busca de pessoas encarnadas que têm o mesmo vício em cigarro que ele. E nisso ele se encosta, né, para sugar a energia de prazer que essa pessoa tem ao fumar. E se a pessoa não fumar o suficiente para agradar esse obsessor, ele começa a fazer a pessoa ficar ansiosa ou deprimida para que ela fume mais e mais, até chegar ao ponto que ele considera bom. E como é que eles procuram a vítima perfeita? Bom, eles procuram locais com ambiente pesado, como bares, baladas, locais de uso de ilícitos, onde eles podem encontrar pessoas energeticamente vulneráveis. E como os obsessores são criados e de onde eles vêm? Após o desencarne de uma pessoa, o seu corpo sutil começa o processo de desprendimento. Agora, como já falei, né, se o indivíduo em vida estava muito ligado à matéria, que pode ser por bens materiais, vícios, emoções, pessoas e traumas, então o seu corpo astral fica densificado com forte carga emocional ou vibracional. Por consequência disso, após a morte, esses espíritos ficam presos ao corpo sutil, mais denso, e no começo ele fica preso ao seu cadáver no cemitério. E nesse período que ele fica lá preso ao seu antigo corpo, ele vai perdendo a consciência de que ele era. Os desejos vice-terrenos vão tomando conta, né, da sua consciência, e nisso eles vão se tornando obsessores. Nisso acontece duas coisas. Ou ele se fixa a alguém que tem a mesma vibração dele, que está passando ali no cemitério onde ele foi enterrado, ou esse obsessor, ele no auge do desespero, por obter novamente aquelas sensações de... ele sai do cemitério em busca de ambientes ou pessoas que vibrem igual a ele. E por que que eles seguem as pessoas? Bom, como já foi dito, né, ele vai atrás de pessoas ou ambientes que estão cheios de energia que ele deseja se alimentar. Se o obsessor em vida era um alcoólico, ele vai em busca de outro alcoólico. Ou um bar, ou uma balada, e às vezes você vai em uma balada, né, para se divertir, não é muito chegado a beber, mas sem nenhuma explicação, né, quando você passa ali perto do balcão do bar, você sente assim, uma necessidade absurda de beber. Pode ser um obsessor que está encostando em você para te fazer beber e ele poder sugar essa energia para ele. Outra situação são os obsessores que se alimentam de emoções. Se o obsessor em vida ele era uma pessoa negativa, triste, rancorosa, ele vai procurar uma pessoa que tenha essa mesma energia de negatividade. E novamente, ele não vai se conter apenas com a negatividade que aquela pessoa já tem.
ele vai encostar e influenciá-la para que ela fique mais negativa, mais rancorosa, mais isolada do que já era, para que assim ele tenha o máximo de emoção possível para sugar. Agora precisamos falar que nem sempre a pessoa vai ter o obsessor porque ela achou, por acaso, ou sentiu a sua energia, né, cair. Isso pode acontecer também de ter obsessores que foram mandados para aquela pessoa, especificamente por vingança. Isso é feito em rituais de magia negra, com o intuito de prejudicar alguém, levando ao vício ou à depressão. Mas os obsessores podem deixar de ser obsessores ou se transformar em algo pior? Novamente, segundo alguns livros de ocultismo, encontramos aqui uma passagem falando da quimbanda, onde o chefe do terreiro vai conversar com o espírito obsessor e ver o que ele recebeu para estar atuando na vida daquela pessoa. Depois de saber quem enviou e o porquê, o chefe de terreiro recebe o Exu de cabeça que irá levá-lo embora para o devido local, libertando a pessoa desse vampiro espiritual. Ou seja, o Exu consegue interromper o estado de obsessão que pode levar esse obsessor que tem o seu espírito preso pelo vício. Dissolvido, ele pode finalmente deixar o plano material e aceitar a ajuda do plano espiritual. Logo, sim, existem condições de cura e libertação para um espírito obsessor, mas eles podem virar coisa pior? Sim. No sentido de agravamento, né, da situação espiritual ou de manipulação em níveis mais obscuros, voltando novamente à Kimbanda, eles explicam que essas entidades vêm acompanhar as pessoas e por isso sabem fatos particulares delas e por isso eles podem não somente sugar essas pessoas, como podem manipulá-las e até as tornar suas escravas, para que elas façam tudo o que eles desejarem. Então, nesse sentido, sim, os obsessores eles podem se tornar coisa pior na vida de uma pessoa. E o que os espíritas kardecistas falam sobre os obsessores? Bom, a doutrina espírita entende os obsessores como uma influência persistente de espíritos inferiores sobre pessoas encarnadas de forma moral, intelectual ou física. Os espíritas separam os obsessores em três categorias: a simples, fascinação e subjugação. Onde os obsessores simples é o espírito interfere, mas o médium ou a pessoa ainda mantém consciência de si. Na fascinação ou sublimação, que é considerado o maior grau da obsessão, a pessoa perde, né, o controle ou ela já está totalmente à mercê do obsessor. O tratamento é feito em centros espíritas através de passes, preces, estudos do espiritismo e reforma íntima. O obstáculo principal para o obsessor, segundo o Espiritismo, é a moral espiritual da pessoa que vive bem com a retidão, caridade e oração, o que torna ela menos vulnerável para um ataque de obsessor. Por isso, para o Espiritismo clássico, os obsessores são espíritos imperfeitos que, por afinidade ou por ligação passada, se aproximam de pessoas vivas e influenciam-nas negativamente. O Espiritismo dá mais peso à moral e ao livre-arbítrio e ao esclarecimento espírita e à reforma íntima, como principais fatores, né, nesse caso. Mas já a Kimbanda usa de rituais de libertação com Exus e falanges, que não fazem parte no ensinamento kardecista, mas ambos concordam que as pessoas atacadas por obsessores que elas precisam melhorar seu estado vibracional. Bom, fico por aqui. Falamos aqui um pouco sobre obsessores. Espero o seu comentário, sua opinião. Deixa aquele like pra gente que ajuda muito. Isso mostra que a gente está fazendo a coisa certa. E eu te espero aí no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.